Olá, meu amigo e meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini, esse é o podcast Liderança da Igreja Evangélica Quírios e você é meu convidado para participar desse canal, está sempre aí assistindo sobre liderança, temos feito entrevistas, temos conversado sobre vários tipos de assuntos que envolvem a liderança, falamos de dinheiro esse ano, falamos sobre a administração financeira, falamos sobre vida com Deus também, e eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial agora, porque hoje eu tenho um convidado aqui que me alegra o coração em receber, já esteve no nosso canal e hoje está aqui com a gente mais uma vez. Mas antes de eu apresentar o convidado, não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, mandar aí para frente, seguir e se inscrever no nosso canal, eu tenho certeza que vai ser bênção. E depois deixa seu comentário também para a gente saber o que você está pensando, qual foi a impressão que você teve no nosso coração, porque hoje o nosso convidado é especial, está aqui com a gente, Michel Piragini, meu sobrinho, gente. Opa! Puxou o tio. Privilégio estar aqui mais uma vez na Quírios, estar aqui com o tio e poder ministrar e compartilhar um pouquinho, né, do que Deus está fazendo lá em Curitiba, na minha igreja, e estar ministrando aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente quer saber tudo, conta tudo para nós, conta tudo. Como é que estão as coisas? O que você tem vivido aí na sua liderança nesse tempo que você tem buscado conhecimento, crescimento, tem desafiado você? Eu estou num momento especial, né, assumi a igreja toda faz um ano, né, e pouquinho agora. Sim. Então, foi um tempo onde a gente investiu muito em equipe, né, em estar junto, em conectar. Acho que o desafio da nossa igreja, por ser uma igreja grande, tem muitas frentes ministeriais. E a gente acabou departamentalizando bastante. Então, tem sido um tempo de unir, de colocar todo mundo junto, sonhar projetos. Acabamos de construir um centro de formação, tem investido muito nessa área. Eu creio que quem quer crescer assim tem que ter um trabalho de base, de formação forte, de líderes, e por isso investimos numa estrutura grande para formar. Mas também trabalhando muito a unidade, né? Sai junto, gasta tempo junto, faço muito retiro de planejamento com a equipe base, reúne todos os pastores, alinhamento de visão. A gente está muito nessa fase. E Deus tem abençoado muito. Eu estou muito feliz. Foi um ano de muito crescimento, de Deus derramando muito favor. Eu não sei explicar, acho que é bom isso, né? Quando a gente não sabe explicar. Mas Deus abençoou muito, a igreja cresceu, a gente está vivendo um tempo especial, assim. Então, eu acho que lá as ênfases que a gente tem trabalhado, a gente está ajustando a visão celular, porque a questão do pastoreio de uma igreja, muitos membros, ela fica difícil de eu estar perto. Sim. Então, eu creio que a visão celular ela nos ajuda no pastoreio, no evangelismo. Então, foi um ano que a gente investiu muito também formando novos líderes, né? Formei 800 líderes novos agora para células, a gente abriu 300 células novas, foi um tempo de bastante trabalho, mas Deus tem derramado muita graça, estou feliz, é privilégio servir ao Senhor. Meu Deus. Vamos voltar um pouquinho, já que você começou a falar sobre unidade, eu fiquei pensando aqui, você falou de caminhar junto e tudo mais. Como que você define, por exemplo, no seu ministério, quando está unido a igreja, as pessoas? O que você sente assim? É uma sensação, uma impressão, um conhecimento? Eu acho que são duas coisas importantes. O problema da departamentalização é que cada um começa a criar um objetivo próprio e se dedicar nessa direção. Puxar a corda para um lado. Quando você consegue unir e aí os alvos viram de todo mundo, o poder de realização da igreja se torna muito maior. Lógico que a construção disso ela é importante. Então, o que eu comecei a fazer? Nesses retiros, a gente começou a fazer os planejamentos juntos, da igreja como um todo, não só do departamento de missões, do infantil. Eu falei, a gente vai ter um tempo de sonhar a igreja juntos.
E aí eu dava temas e todo mundo orava. Eu gosto de fazer lá o girar no espírito, né? Que a gente põe uma música, um louvor, fica todo mundo quietinho, ali 10, 15 minutos. Se vier um versículo, uma imagem, escreve, anota e depois abre para compartilhar. Então hoje eu tenho 10 alvos de fé, eu vou apresentar para a igreja, inclusive nesse próximo domingo. Quando a gente saiu da reunião, o poder de pertencimento, né, de ter construído a visão junto, foi muito especial. Ainda mais um processo que eu creio de busca da revelação de Deus. Então não foi assim, o Michel veio aqui e falou pra gente que Deus tinha isso para nós. Não, nós buscamos juntos e Deus revelou. Vou dar um exemplo. A gente vai fazer no mês de julho um grande movimento de oração na cidade. Estou orando por 100 mil pessoas na frente do Palácio do Governo. E aí um dos alvos é ter o turno de oração 24/7, então a igreja orando 24 horas e tal. Mas é muito interessante como isso foi gerado. Porque um dia eu estava tomando banho e eu vi. Era uma multidão de joelhos na frente do Palácio do Governo, não tinha palco, não tinha cantor famoso, não tinha nada, era um movimento de oração. E aquilo ficou no meu coração, eu compartilhei com a minha esposa. Quando nós fomos para esse retiro dos líderes e fizemos esse exercício de gerar no espírito, o pastor Paulo Davi, que é o de adoração, ele levantou assim a mão, eu vi algo. E eu vi uma multidão de joelhos na frente do Palácio do Governo. Assim, e aí... confirmou, né? Falou assim, isso é de Deus. Eu falei, eu tive a mesma visão. Então todo mundo entende. Aí surgiu o Ora Curitiba, que vai ser o nosso movimento de oração lá, porque veio de uma revelação de Deus. Da mesma maneira, o centro de formação, Deus falou com a gente, né? Deus me deu uma imagem de uma árvore, confirmou nessas reuniões. Então, esse projeto não é do Michel, é nosso, foi gerado pelo Espírito no nosso coração. Então, o desafio da unidade é deixar os líderes participarem da construção do sonho da igreja, não só do departamento deles. Quando a gente começou a fazer isso, o engajamento foi muito maior, né? Então eu montei reuniões de planejamento trimestrais, a gente tem 2 maiores, e aí nos trimestres a gente vai vendo se a gente está alcançando os objetivos, os alvos ou não. Então de cada 3 em 3 meses a gente faz isso. E como é que você lida com os exageros? Por exemplo, deve ter gente lá que chega assim, vamos comprar um helicóptero para a igreja. Ou não tem, isso não acontece lá, assim. No meio da reunião... Bom, no meu grupo gestor lá são 12 pessoas, 13 pessoas. Okay. Então é um grupo reduzido. É um grupo reduzido e de líderes mais maduros. Certo. Aí quando a gente define, eles lideram todos os outros pastores da igreja. Então passa para baixo, né? Aí normalmente o que eu faço? Essa mesma reunião que eu fiz, aí eu chamo todos os pastores, líderes chaves, e aí alinho com eles. Aí você já apresenta. Apresento, Mas assim, os sonhos, eu gosto do T.D. Jakes, ele tem uma mensagem que fala que os sonhos têm que ser aterrorizantes, amedrontadores e assustadores. E a gente tem ido nessa linha dos sonhos mais ousados. Nosso Deus é grande, né? Lógico, a gente faz medições, por exemplo, as células. A gente fez um cálculo de porcentagem dos anos e, isso aqui já seria muito, 300. Na verdade, 1.000 células era o alvo para o ano. Deus já nos deu em 4 meses. Então a gente tem alvos de fé, alguns para a equipe de arrecadação, de membresia, e aí novos projetos, arrumar a área de integração da igreja, tem coisas bem específicas e mensuráveis, né? São alvos bem mensuráveis. E a gente vai e monta um planejamento para ir acompanhando. Aí no trimestre eu faço o que a gente chama de meditar no caos, lá, que é olhar, quando Deus criou, o Espírito ele se relacionava com o caos, né? Então a gente olhar para onde não está indo bem e buscar soluções juntos no Senhor. E aí a gente é muito gostoso também, porque daí alguém dá lá uma palavra, Deus dá o caminho é por aqui, vocês estão errando assim. Então eu gosto muito dessa gestão compartilhada, né, de não centralizar. E aí no final a gente alinha a visão, mas
a gente construiu junto, a gente viveu junto. Então eu acho que isso gerou muito engajamento. Também fiz uma série de mensagens sobre unidade, a gente foi estudar a unidade, as convocações santas, como elas saram a terra, a oração de Jesus pela unidade, que ele fala uma oração por mim mesmo, por nós mesmos. Jesus ora por ele mesmo, né? Na oração para que todos sejam um, tal, ele ora por ele, para se preparar para a cruz, para o propósito de Deus. Então a gente foi estudando muito isso juntos. Esse tema foi um tema no começo do ano assim que eu bati bastante, e a gente está vendo um clima muito gostoso. Agora, sim, eu creio que também a unidade gerada pelo Espírito e um movimento de oração muito forte. Eu tive que fazer toda uma estratégia assim, do Senhor, para unir uma igreja de 110 anos. Você tem faixas etárias muito diferentes, gostos diferentes. Então, a gente investiu muito em oração, consagração, porque quem gera a unidade de um senhor com um adolescente é o Espírito. Né? E aí algumas estratégias. Deus deu nessas orações, Deus deu uma visão da junção das águas. E aí a beleza está no encontro, né? Ali no Amazonas, né? Você vê o Rio Negro e Solimões, a beleza está no encontro dos diferentes. Então lá no Louvor hoje eu trabalho muito medley, né? A música nova com a antiga, que entra o hino junto com a música nova, muitos medleys. Aí você vai ver um senhor, um ministro de louvor mais velho com um jovem do lado, de propósito. A ideia é nós vemos beleza na união dos diferentes. Isso é uma cultura que a gente está gerando na igreja, e o povo assimilou, assim, já perceberam. Tem a música nova junto com Então, a gente está fazendo isso em vários ambientes diferentes. Você acha que o conflito geracional na igreja é um desafio? Ele é, com certeza. A gente não pode fechar, né, a porta para os mais novos, mas também tem que dar espaço para os gostos, os costumes. Ele pega, acho que normalmente não são valores, mas vai pegar o conflito geracional nos gostos, na liturgia, no jeito de fazer. Então, o que nós fazemos? Criamos espaços mais exclusivos, né? Então tem lá o culto dos idosos, dos adolescentes, dos jovens, mas construímos melhor a visão quando unir todo mundo. Então, a celebração de todos, ela tem características diferentes, que é celebrar e adorar a Deus pela diferença, ver que há beleza nisso, valorizar o mais velho, honrar o mais novo e assim por diante. Uma igreja forte, ela tem que ter legado, né? Isso dá lastro para a igreja. As histórias dos irmãos antigos, os testemunhos de fé, mas ela tem que ter inovação. Ainda mais uma igreja de 10 anos, né? Senão ela entra numa decadência. Uma decadência, né? Ela vai envelhecendo, não tem espaço para renovação. Agora, construir isso sem perder, né? É um desafio. Tem uma frase do T.J. Jakes que ele fala o seguinte, você citou ele, eu lembrei. Os jovens têm a força, os mais velhos têm a experiência e a sabedoria. Então você precisa juntar os dois, né, para poder construir, né? Perfeito. Muito bom. Agora você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu vejo que algumas igrejas são muito engajadas. Eu até acho Aquiles muito engajado. Mas tem algumas igrejas que não têm engajamento, né? Você percebe que as pessoas não se envolvem, elas não estão participativas. Qual que você acha que é assim, não digo o segredo, mas o grande pensamento, além da oração que você já citou, que vai gerar um engajamento na vida da igreja? Eu creio que engajamento, parte dele vem do púlpito, quando você compartilha a visão. Eu gosto da definição do Bill Hybels, que a visão ela é uma fotografia do futuro que produz paixão. Às vezes a gente peca porque a gente não cria programas, estruturas com a nossa liderança para apresentar essa visão que apaixona, a fotografia do futuro. Nós vamos chegar lá. Então, no púlpito você faz isso, mas com eventos, fazendo agora o dia da visão que eu falei, o que eu falo, a gente vai para lá, né? Esses alvos que eu estabeleço com a equipe, a gente faz as reuniões com as lideranças e vai, porque isso tudo vai gerando senso de pertencimento.
Então esse alvo da oração 24 horas não é só do pastor. Quando eu apresento para todos os líderes, virou do adolescente, virou da criança, virou... Então vai ter turno de oração de criança, vai ter turno de oração de idoso, vai ter turno de oração de adolescente. É um alvo nosso, é algo que a gente vai fazer juntos. Então, compartilhar melhor visão, estratégia de como é que você faz essa visão chegar lá na ponta, através do púlpito, reuniões estratégicas, mas também através do discipulado, que nós organizamos. Quando eu entrei forte, a visão que Deus deu foi duas, era consagração e discipulado, a partir da liderança até a ponta da igreja. Então eu comecei primeiro com os pastores, esse grupo de gestores eu fazia reunião quinzenal de discipulado, onde a gente falava de vida, de coração, mas eu também olhava para a visão. A gente está aqui, como é que está? E usando literaturas que apontam para onde eu quero levar a igreja. Então, se eu quero que a igreja ore, põe um livro de oração, a gente estuda junto. Se eu quero que a igreja contribua, eu vou estudar sobre isso. E aí esse discipulado ele foi descendo até os líderes de célula. Hoje, meu alvo desse ano é que todas as lideranças da igreja estejam sendo discipuladas, tá? Tendo um encontro mensal de prestação de contas da vida, onde tem um roteiro, a gente presta contas da vida e do trabalho realizado. Isso também gera engajamento, né? Porque às vezes a gente só passa a visão, mas não constrói os processos para que essa visão não vaze. Eu costumo dizer que a visão vaza, ela vai embora. Se você não criar mecanismos para realimentar a visão, ela vai embora. O discipulado realimenta a visão, encontros motivacionais, encontros estratégicos. Então, basicamente isso que eu creio que gera muito engajamento, né? Quando você recebe uma visão de Deus, confirmada pela sua liderança, e cria mecanismos de apresentar, dividir e prestar contas a respeito disso. Fala um pouquinho mais desses processos que você falou, achei interessante. Você tem a visão, mas tem o processo, né? O Andy Stanley, não sei se você conhece o Andy Stanley, Sim. Ele escreveu um livro agora chamado Visionário, já leu? Tá na minha lista para ler. E ele fala um pouco sobre isso. Ele fala que quando você não tem uma visão, mas você não estabelece processos para atingi-la, ela vai se diluir, né? Mais ou menos isso, ela vai se esvair, né? Perfeito. Porque vai chegar uma hora que a pessoa vai falar, tá bom, mas a gente vai fazer isso como? Não tem sentido, né? E o livro dele todo é baseado no livro de Neemias, né? Então, que Neemias foi estabelecendo processos para a reconstrução do muro, né? Que legal. Interessante. Bom. Mas aí eu pensando, como é que você estabeleceu processos para estabelecer a visão? Por exemplo, o que você chama de processos nisso? Eu acredito que quando a gente estabelece um objetivo em comum, um alvo, você tem que fracionar ele. Eu gosto de trazer de trás para frente sempre. Como assim? Por exemplo, eu quero ter 1000 células, ou eu quero ter um encontro no estádio com 40 mil pessoas. O que eu preciso fazer dos 40 mil para eu faço a agenda ao contrário, tá? E aí a gente monta os processos, as estratégias. Tem muita coisa que é processo. Essas reuniões de discipulado, reuniões de engajamento, os sistemas que você usa para ver o andamento, né? Muitas vezes na igreja a gente tem uma certa resistência de ter indicadores, né? Então eu estabeleci indicadores na criação, Deus pôs indicador para ver se é dia, se é noite, se está bom. Então estabelecer indicadores nos ajudam a ver se a gente está chegando onde a gente quer. Então alimentar, criar o processo, desde criar um bom treinamento. Criei o treinamento bom, mas quando ele acontece? De quanto em quanto tempo ele acontece? O formato. Então, por exemplo, lá na parte de células, a gente mexeu muita coisa que era processo. E por isso acho que a gente está tendo um engajamento maior. Então, eu arrumei todo o treinamento, passei todos os pastores, nós criticamos o treinamento, fizemos de novo para nós mesmos. Aí chegamos, agora tá bom. Aí lançamos para os líderes. Aí eu criei um processo, vai acontecer todo segundo sábado do mês, das
5 da tarde às 9 horas. As lideranças que têm que participar são as principais da igreja, porque esse é o curso mais importante. Daí o que faz depois que o cara terminou, aonde que ele continua o treinamento? Você fez um treinamento de 5 horas e matou? Não, ele vai para debaixo de um discipulado de líderes que vai continuar o processo. Porque o cara está super entusiasmado em começar a célula, mas ele não tem ninguém para acompanhar, ele fica com medo. Então a gente foi desenhando esse passo a passo. O bom é quando você desenha o processo e o trilho começa a andar, chega uma hora que começa a caminhar sozinho, né? E aí você vai tendo o engajamento virar automático, né? Cada reunião você já sabe mais ou menos quantas pessoas vão, quantos líderes vão sair dali e assim por diante. Então, processo de integração na igreja, muitas vezes a gente não tem, estou redesenhando. Eu não quero fazer momento de visitantes no culto, o cara vai ser abordado antes, o kit que ele recebe, como que recebe. Depois, para pegar lá o presentinho, ele tem que deixar um dado. Então, por exemplo, eu tinha um ponto de encontro na igreja. Agora a gente vai lançar, vão ter 10 em várias portas estratégicas. O kit era horrível. É uma sacolinha, vai ganhar um kit bonito, uma camiseta bonita, um negócio. Mas custa dinheiro, vale a pena, eu vou pegar a informação de todos os visitantes. O que faz depois? Vamos automatizar o processo. Você veio na nossa igreja, que bom, você quer receber um devocional nosso? Gostaria, sim, ele já entra num outro link. E aí eu vou criando um caminho de relacionamento com essa pessoa que veio até a minha igreja. Isso é processo. Só que muitas vezes a gente espiritualiza, tá, das pessoas, e eu acho que é espiritual criar processo. Claro. Eu mandar uma mensagem que chega no WhatsApp, uma mensagem bíblica, mas eu criei um caminho para que as pessoas possam chegar na minha igreja. Então, se a gente olhar para muitas áreas, supervisão de liderança, entrada na igreja, a gente não tem processos claros, né? E eu acredito que organizar esses processos faz a igreja crescer. Tem uma frase do Craig que é assim, né, Craig Groeschel, sistemas melhores, resultados melhores, né? Boa. É bem isso, né? Você vai... Tem um livrinho também chamado Igreja Simples, e ele fala bastante disso, das coisas serem claras, dos processos serem fáceis de entender, como é que eu entro, Então, às vezes, arrumar essas coisas ajuda a igreja a fluir. Diminuir um pouco as coisas das hierarquias, né? Ele fala muito sobre isso também, de achatar um pouco a igreja, né? Para não ficar aquele perfil, né? É bem interessante. Eu gosto muito, eu uso muito o termo aqui, que a Quírios é uma igreja simples, eu sempre falo isso. Porque eu venho dessa ideia, né? De que nós somos orgânicos e simples, né? A gente tem um sistema orgânico e um sistema simples, né? O Joel Kominski, ele fala, né, que você tem o estilo de liderança que é um leque, tá todo mundo ligado num, e o de estrela, onde você tem vários pontos que conectam a visão. Então, quando você coloca líderes e distribui, e eles são multiplicadores da visão, você tem mais pessoas multiplicando a visão, o poder de engajamento aumenta muito e a igreja... Que seria o sistema de estrela. Né? De estrela. Ele define assim, né? Leque ou estrela. Pode ser uma igreja estrela. Eu nunca tinha ouvido falar do leque da estrela. Eu acho que essa é uma questão interessante do processo, porque eu tenho uma experiência, não sei se correto ou não, eu acho que o brasileiro, ele não gosta muito de processo, né? Não. Às vezes você vai começar um processo na igreja, mas ele, no começo vai bem, a pessoa até gosta, depois eles começam a quebrar o processo, né? Eles vão dando um jeito de desistir do sistema, né? Tipo, aqui eu tenho uma frase que eu gosto de falar, que eu falo o seguinte: não mude os meus sistemas. A gente demorou muito tempo para criar esse sistema, não mude o sistema, né? Porque a pessoa vai e começa a fazer aquilo, depois ela desiste, né? Ela esquece, ela não lembra mais, nem sabe o que está fazendo, a gente tem que ir lá e lembrar de novo, olha, o sistema é esse, o processo é esse, né? Aqui a gente tem uma jornada de integração muito forte e ela tem todo um sistema para acontecer, né? E ela acontece bem, ela funciona muito bem para a igreja. Mas vira e mexe eu tenho que falar, pessoal, não quebra o meu sistema, não muda o que já está definido, né? Muda a data, muda o jeito de fazer, muda a forma, já quebrou todo o sistema, né? Sim. Agora, eu tenho dificuldade, às vezes, de criar alguns processos em outras áreas, né? Não nessa área
Integração acho que a gente faz, boas-vindas a gente faz também bastante. Eu acho que tem que melhorar um pouco com algumas coisas, mas sempre está sendo feito, né? Mas eu acho que a gente tem dificuldade, às vezes, de criar sistemas com relação às próprias lideranças, né? Como a gente cria. Então, no meu caso, eu criei um sistema para liderança, mas eu sempre acho que tem que melhorar esse sistema. Eu tenho uma sensação que sempre tem alguém disperso no nosso sistema, né? Não tem jeito, né? Você tem essa sensação também? Sim, é sempre um desafio. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para não engessar as coisas. Isso, né? Não criar uma burocracia tão grande que você não consegue operar, né? Às vezes fica pesado operar as coisas na igreja. Porém, esses sistemas que a gente cria, eles ficam em constante reavaliação. Puxa, tem aqui, ó, tá sobrando aqui, tem que melhorar. Mas aí junto você vai trabalhando, vai ajustando aonde está vazando, né? As portas onde está saindo ali, sobrando, né? Coisa, a ideia, e as pessoas vão quebrando, como você falou, as estruturas criadas. Eu acredito que, de novo, né? Com liderança, você tem que sempre relembrar a tendência natural, onde não há prestação de contas, principalmente, as pessoas esquecem a forma, o modus operandi, para onde estão indo. Você tem que lembrar e lembrar de novo. Então, a prestação de contas, eu acho que ela é muito importante para a manutenção dos sistemas. Fala um pouco disso, eu tenho dificuldade com isso. Prestação de contas? Eu tenho dificuldade de ficar cobrando as pessoas ou ficar tendo em reuniões de prestação de contas, mas eu acho que é muito importante mesmo. Fala para mim. Eu acho que é um valor, né? Prestação de contas é um valor. Na minha vida eu vejo com bons olhos, é difícil, a gente quer burlar as prestações de contas, mas quando você transforma isso em algo como um discipulado agradável, gostoso, e vai criando mecanismos. Eu lembro, mesmo comecei agora no começo, a equipe estava toda assim, de entrar em prestação de contas com receio, né? De ser mais profundo, de ter que dizer o que está fazendo, de onde que está, como é que está o coração. Mas à medida que a gente vai gerando relacionamento, as defesas foram baixando. E a gente está chegando num ponto bem legal agora. Eu não estou desconfiado, ele realmente quer o meu bem, ele quer que eu cresça. E aí isso facilita muito. Agora, prestar contas é valor, né? Diante de Deus, eu gosto aí, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim. Primeiro, a gente tem que prestar contas para o Senhor diariamente. Eu peço para Deus sondar a minha vida e ver se tem alguma coisinha errada todo dia. Porque às vezes a gente nem percebe, né? Quando você vê, você foi ríspido com alguém, você tinha uma intenção que não era boa, você falou que não devia. E quando você presta contas, Deus fala, né? Que você errou. Mas você deixa Deus sondar? Fácil, uma dúvida que eu tenho. Eu acho mais fácil um funcionário prestar conta do que um voluntário. Depende. Depende. Como é que você vê isso? Porque eu acho que a prestação de contas ela faz parte do processo pastoral, de cuidado. Então, você chega para mim pedindo a minha ajuda. Eu quero cuidar da minha saúde. Você pode me ajudar? Eu posso. Mas você vai prestar contas. Eu quero abandonar determinado pecado. Eu quero crescer como pai. Então, pastoralmente, a gente faz isso muito facilmente. Quando a gente pensa dentro de uma estrutura de discipulado, a gente só gera umas ferramentazinhas para que isso aconteça. Eu criei processo de prestação de contas. Quando eu coloco que trimestralmente nós vamos parar para olhar como nós estamos, cada líder vai trazer a prestação de contas de como ele cooperou para a visão. Pode ser uma reunião pesada ou muito agradável, né? E lógico, vão ter aqueles que vão entregar tudo, vão ter aqueles que não vão. E a maneira como a gente conversa com esses líderes faz o processo andar, acontecer. Mas eu acho que muitos de nós falhamos, por exemplo, parte de células. Células sem prestação de contas não funciona, é muito difícil ela virar. Porque o próprio sistema, por exemplo, você falou de recepção de novos membros e tudo, né? Ou visitantes, você pode fazer a camiseta, você pode fazer tudo, mas se pegar o papel e
e ninguém prestar conta se foi dado um adiamento, né? Vai ficar parado na estrutura. Aí né? você gastou tudo isso, mas não Não usou, fez nada, não fez perfeito. nada. É, Você tem que... precisa ter alguém prestando conta para ver o que fez, para que aquele gasto não venha a acontecer, né? Perfeito. Bom, hoje a gente tinha um culto, né? Não tem culto hoje, a gente só aproveitou que o Michel está aqui para ele trazer uma palavra para a gente, mas quero agradecer poderosamente. Obrigado. Foi muito bom, valeu a pena, né? A gente achou que não ia dar tempo. Obrigado. Que Deus abençoe aí, tio. Obrigado pela oportunidade. Sempre bom eu que agradeço. Compartilhar, conversar. Eu que agradeço. Espero que alguma coisa fique aí para... Muito edificante. Que Deus te use poderosamente cada vez Amém. mais. Amém. E obrigado por você estar aqui, querido. Obrigado. Beijo. Amém. Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse podcast, não esquece de compartilhar. E que seja bem-vindo. Venha conhecer um pouco mais da Quírios. E tudo quanto você fizer, prosperará. Amém.